Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Fabiano Pires. Agora vamos estudar um pouco de porcentagem. Eu acredito que todos os que estão me assistindo nesse momento já ouviram falar do assunto em algum momento de suas vidas. Por exemplo, quando você chega em uma loja de venda de roupas, lá geralmente tem aquelas placas de promoção 40% a menos, 10% a menos, desconto de 5%, não é isso? Ou seja, o assunto é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E, pessoal, o símbolo usado para representar a porcentagem é esse, ó. Essa barrinha com dois zeros, ok? Que se chama aí o porcento. E indica quantas partes foram tomadas de um todo de 100 partes. Como por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse quadrado, certo? Um quadrado grande, e ele foi dividido em 100 partes iguais, certo? Ele foi dividido em 100 partes. Se você contar quantos quadradinhos tem aqui, certo? Eles são iguais, e se você contar, tem 100 quadradinhos. Aí, e note que estão pintados aqui. Ó, se você contar aqui tem 10, mais 10, 20, mais 10, 30 e 9. Porque aqui nessa linha está faltando um pintado, né? Então tem 39 quadradinhos pintados dos 100. Ou seja, foi pego um quadrado grande, dividiram ele em 100 partes e pegaram 39 partes, certo? Se eu quiser representar esse valor por fração, só aumentar um pouco aqui. Se eu quiser representar essa figura aí pintada em forma de fração, certo? Ela ficaria da seguinte maneira: 39 partes de 100, que eu poderia ler 39 centésimos, certo? Na forma de número decimal, se eu quisesse representar essa figura aí, eu representaria assim, ó, 0,39. Só lembrando, né, que número decimal é aqueles com vírgula, certo? A vírgula ela tem a função de separar a parte inteira, que fica à esquerda, no caso aí o zero, da parte que não é inteira, da parte fracionada ou quebrada, como a gente chama vulgarmente, que seria no caso ao lado direito da vírgula, que seria o 39, certo? E eu posso representar essa figura em porcento. Em porcento, certo? Como é que ficaria? Ora, de 100 eu tirei 39 partes, então fica 39%. O por 100, tá certo? 39%. Então eu representei essa figura de três formas diferentes, certo? A própria figura, ela representa aí uma porcentagem. Ela está dizendo aí que um todo foi dividido em 100 partes e foi tomado 39. Representando na forma de número decimal, fica 0,39. E em forma de porcentagem, fica 39%. Ok, pessoal? Até aí? Então vamos aqui a algumas transformações aqui com relação à porcentagem. Como é que eu faço para transformar porcentagem, certo? Porcentagem, nesse caso aqui, ó, em representação decimal, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: eu quero transformar porcentagem em número decimal. Como é que eu faço para fazer uma transformação? Representar, por exemplo, 39% é 0,39 em número decimal. Mas como é que eu faço essas transformações de maneira bem simples, bem prática? Observe aí, ó. Por exemplo, eu quero transformar 18% para a sua representação decimal, que é aqui o número
decimal. Como é que eu faço? Muito simples, ó. 18%. Você coloca o 0, vírgula, e o 18 aqui do lado. Esse 18 fica aqui, ó. Note que ele está na posição dos centésimos, ó. Décimos, o 1 é um décimo e o 8 é 8 centésimos. Certo? Colocar aqui um Czinho de 100. Aí temos aí 0,18, que é a mesma coisa que 18%. Certo? Um outro exemplo aqui bem simples, ó. Se eu tenho aqui 21%, transformando aqui para número decimal, fica 0,21, certo? Olha aí, pessoal, se eu quero, por exemplo, representar 2% na forma de número decimal, preste atenção. Aqui eu tenho dois algarismos, unidade e dezena, não é isso? Aqui eu só tenho unidade. Então, o que eu faço? Se eu não tenho a dezena, eu faço 0, aí coloco ó, um 0 para representar a dezena que eu não tenho, e o 2. Ou seja, 2% é 0,02. Vou fazer outro exemplo aqui. Ó. Eu quero, por exemplo, 9%. Como é que fica aqui 9%? Isso aqui é igual ao quê? Ó? Não tem aqui o algarismo da dezena, certo? Quando não tem, eu posso representar por zero. Então fica 0,09. Ok, pessoal? É assim que a gente faz a transformação de porcentagem para número decimal, tá certo? Vamos aqui dar continuidade. Vamos agora para representando as frações decimais na forma de porcentagem, certo? Agora eu vou ter uma fração decimal como essa daqui, ó. Tá aqui a fração decimal, onde o denominador ele é um múltiplo de 10, tá certo? No caso, a gente vai trabalhar aqui com 100, que é 10 vezes 10, tá bom? Vamos começar a transformar frações decimais e transformar e colocar elas na forma de porcentagem. É muito simples também. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 1 centésimo. 1 centésimo, isso aqui é uma fração decimal. Como é que fica 1 centésimo na forma de porcentagem? Ora, 1 sobre 100 é 1 por 100, ou seja, 1%, certo? 1 sobre 100, 1 por 100 ou 1%. Então, representa dessa forma aqui, ó, um 1 e o símbolo da porcentagem, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, 25 centésimos. É 25%, é 25 por 100, é 25%. Então, representa dessa forma, 25%. Ok, pessoal? Estão vendo aí que não tem dificuldade, não é isso? Se eu tiver, por exemplo, um último exemplo aqui, 13 centésimo. Ora, 13 sobre 100, 13%. E assim vai, tá certo? Então não tem dificuldade, não tem segredo. Ok, pessoal? Vamos agora aqui, ó, para representando as porcentagens na forma de fração decimal. Ou seja, agora é o contrário. Aqui eu tinha fração decimal, transformei para porcentagem. Aqui eu vou ter a porcentagem, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5%. E quero transformar para fração decimal, certo? Aí, ó, só fazer a leitura. 5% é 5 por 100, ou seja, 5 sobre 100, ou 5 centésimos. Só isso, pessoal. Estão vendo como é simples, como é fácil, não tem segredo? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo, 20%. Como é que fica isso daqui na forma de fração decimal? Fica 20, você escreve o número, né, aqui, ó, 20, e coloca sobre 100, dividido por 100, tá
tá certo? Ou coloca sobre 100. E pronto. Simplesmente assim, pessoal. Então, estão vendo aí como é fácil trabalhar com fração, tá certo? Mas, afinal de contas, como é que eu faço para calcular porcentagens? Muito simples também. Vai envolver aqui um pouco da multiplicação e da divisão, tá certo? Mas é muito simples, ó. Por exemplo, quanto é 35% de 35% de 400 é igual ao quê? Certo? A gente vai calcular isso daí agora. Observa aí como é fácil, observa aí como é simples. Eu tenho aqui 35% de 400. O que eu faço? Eu escrevo o 35% na forma de fração decimal, a gente acabou de aprender, ou seja, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100, tá certo? No lugar desse dia aqui, eu vou trocar ele por multiplicação, tá bom? Vou trocar esse dia pela multiplicação e vou repetir aqui o 400. Então, o que ficou? Ficou 35 sobre 100, ou 35 centésimos, vezes 400, tá certo? Então, é só fazer aí a multiplicação. Esse 400, certo? Como ele não tem nada aqui embaixo, eu posso colocar um 1, porque 400 dividido por 1 é a mesma coisa que 400. Aí o que eu faço agora? Como é que funciona a multiplicação de fração? Ora, muito simples. Eu multiplico o numerador pelo numerador, ou seja, 35 vezes 400, certo? Coloco o resultado aqui no numerador, aqui em cima, e multiplico o denominador vezes o denominador, que seria 100 vezes 1, que eu já vou colocar aqui, ó, é 100. Tá certo? Aí depois faz a divisão. Então vamos lá. Tá faltando a gente achar o quê? O 35 vezes o 400. O 100 vezes 1 é fácil, dá 100. Então quanto é 35 vezes 400? Ora, a gente arma a conta aqui, ó. 35 vezes 400. Aí eu vou colocar aqui os dois zeros sobrando, certo? Porque são zeros no final. Quando multiplicar por zero vai ficar o zero mesmo, não é isso? Então fica o seguinte, ó. 35 vezes 400. Esses dois zeros aqui sobrando, eu repito, certo? Aí multiplico 4 vezes o 35. 4 vezes 5, 20. 0, vem 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 4. Então ficou 14 aqui. Que número formamos aqui? 14.000, certo? Ou seja, aqui em cima deu 14.000. 14.000. 35 vezes 100, 14.000. 100 vezes 1, 100. Aí é só fazer a divisão. 14.000 dividido por 100. Ora, divisão desse tipo aqui é bem simples. Veja como é simples, ó. A unidade aqui é 0. E aqui a unidade aqui no numerador é 0. E a unidade também no denominador, que é o 100, é 0. Logo, posso cancelar as unidades. A dezena do numerador é 0. E a do denominador também. Certo? Então, logo, posso também cancelar esse outro 0. Em cima ficou o 140 e aqui embaixo ficou o 1. Então, é só dividir 140 por 1. Ora, quanto é 140 dividido por 1? Quando a gente divide um número por 1, dá o próprio número, ou seja, 140. Essa daqui, pessoal, é a resposta. Esse daí, pessoal, é o resultado. Ou seja, 35%
de 400 igual a 140. Pronto. Viram aí como é simples? Eu vou fazer só mais um exemplo para a gente finalizar aqui a nossa aula. Tá certo, pessoal? Vou apagar tudo aqui, ó. Apagando tudo. E vamos calcular, por exemplo, 50%. Eu quero 50% de 120. 50% de 120, certo? Como é que eu faço? Ora, pego aqui a porcentagem, transformo ela para fração decimal, 50 sobre 100. No lugar do de, eu coloco multiplicação, certo? E repito aqui o número do qual iremos extrair a porcentagem, que no caso é o 120. Ok? Até aí? Sem perder nada, eu já posso colocar um 1 aqui, ó, embaixo. Por quê? Porque eu sei que a multiplicação aqui de fração, basta eu multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Beleza? Basta fazer isso. Ora, 100 vezes 1, vou logo fazer aqui embaixo, ó, deu 100. Aí falta só calcular 50 vezes 120. Eu vou colocar o 120 aqui e vou multiplicar vezes 50, deixando o zero ali ao lado. Tá certo? Multiplicando aqui, eu repito o zero e multiplico 5 por cada algarismo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 0 e vem 1. E 5 vezes 1 dá 5, com 1 que foi 6. Ou seja, o resultado aqui deu 6.000. 6.000. Aí divido 6.000 por 100. Repare que a unidade do 6.000 e a do 100 são zeros. Cancelo. A dezena também do 6.000 e do 100 é também zero, são zeros. Cancelo também. Ficou o quê? 60 e aqui 1. Então, divido 60 por 1, que vai dar igual ao próprio 60, que é a nossa resposta. Ou seja, 50% de 120 foi igual a 60. E isso era óbvio. É ou não é, pessoal? Por que era óbvio que 50% de 120 era 60? Porque 50% é a metade. A metade de 120 é 60. É ou não é? 100% é o 120. A metade, 50%, é a metade do 120. Metade de 120, 60. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá certo? Estudem. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.